Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Os Sábios. Texto base para o nosso estudo, Daniel capítulo 12, versos 1 a 10. Eu vou ler aqui apenas os versos 3 e o verso 10, que diz assim: Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel, capítulo 12, está mencionando exatamente o momento que antecederá ao retorno de Cristo Jesus aqui a essa terra. Momento de grande crise, momento esperado por muitas pessoas, é bem verdade, mas ao mesmo tempo temido por muitas pessoas. Quando você lê os 10 capítulos, ou os 10 versículos, aliás, do capítulo 10, você percebe nitidamente que haverá um tempo de angústia qual nunca houve na terra. Nenhuma geração, desde aquela geração de Adão, passando, pasme você, até mesmo pela geração de Noé, a geração de Sodoma e Gomorra, passando por todas essas gerações, nenhuma geração terá que enfrentar uma crise tão intensa e um tempo de angústia tão intenso como o que será experimentado na Terra exatamente antes do aparecimento de Jesus. E aqui existe um contraste entre dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas entende perfeitamente o que está acontecendo. Um outro grupo se desespera, porque não entende o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, por não entender, acaba percebendo que o momento de término, por assim dizer, do próprio planeta, da humanidade, chegou. Por que um grupo percebe, e aliás, o grupo é descrito aqui de uma maneira muito interessante. O primeiro grupo, o grupo dos que percebem, dos que entendem, são aqueles que resplandecem, aqueles que brilham. Lembra do que a gente falou ontem sobre brilhar dentro da parábola das 10 virgens? Aqueles que possuem luz são aqueles que têm o azeite do Espírito Santo e ao mesmo tempo de um caráter purificado. Aqueles que compreendem a revelação da parte de Deus. Aqueles que decidiram viver de acordo com aquilo que o Senhor Deus revelou para eles. Essas pessoas, elas não são apanhadas de surpresa. Essas pessoas, elas sabem em que tempo estão vivendo, porque compreendem o que foi revelado pelos profetas, pelos apóstolos na palavra do Senhor. E elas brilham, elas resplandecem. Enquanto outras estão completamente na escuridão. Estão completamente perdidas. Nós sabemos que ainda não chegamos nesse tempo, mas estamos muito perto de chegar nesse tempo. Eu digo a vocês aquilo que é a minha convicção pessoal. Eu acredito que nós estamos vivendo os dias do aparecimento de Jesus Cristo. Realmente creio que ele virá nessa geração. Até porque, se tivermos que esperar mais uma geração para ele voltar, como é que esse mundo vai estar? As pessoas hoje em dia já têm dificuldade de acreditar em Deus, ter esperança. Tantas são as situações complexas que a gente vive hoje em dia. As pessoas têm se tornado cada vez mais perversas. Enquanto estou aqui gravando essa lição, uma das notícias que estão passando por todos os meios de comunicação hoje aqui em São Paulo é exatamente o fato de que um médico anestesista teria praticado um estupro de uma senhora que estava dando à luz. Quando você olha para tanta coisa, ou para coisas como essas, que têm se tornado tão comuns de acontecer numa sociedade como a nossa, a gente se pergunta, como o nosso mundo está vivendo em trevas morais? Até onde a gente vai conseguir chegar com pessoas que têm se degradado tanto e que têm deixado de valorizar o seu próximo, de respeitar o seu próximo? O fato é que estamos antecedendo os dias dessa angústia qual nunca houve. Já vivemos um tempo de grande insegurança, o mundo está vivendo um tempo de insegurança. Insegurança por causa da economia, insegurança por causa das guerras. Eu vou só te lembrar que hoje ainda, uma notícia desse dia, enquanto eu vinha para cá, estava ouvindo uma rádio de notícias
E uma das notícias que estavam mencionando é que o euro, que sempre foi uma moeda tão forte, conseguiu agora, caiu tanto, desvalorizou tanto, que chegou no mesmo valor do dólar. Há muitos anos que isso não acontece. O mundo está vivendo uma grande crise. Guerras, a Ucrânia ainda num processo de guerra contra a Rússia. Quer dizer, é tanta coisa que está acontecendo que a nossa sociedade está percebendo, a gente está inquieto, tudo aquilo que a Bíblia menciona. Mas um grupo não se desespera, um grupo resplandece. E resplandece porque entendeu que a escuridão que está tomando conta do mundo, ela foi prevista pela palavra. E que é exatamente no tempo da mais negra escuridão, da mais densa escuridão, que aqueles que estão com Cristo Jesus resplandecerão, cheios do Espírito Santo do Senhor e ao mesmo tempo com um caráter purificado, ainda que pelas provações. Vamos orar para que essa seja a nossa realidade nesse tempo? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos avisou em Tua palavra que viveríamos dias difíceis. Confesso, Pai, que tem sido difícil ver algumas coisas acontecerem dentro da nossa sociedade. As pessoas vivendo na mais densa escuridão. Ajuda-nos a podermos resplandecer através do Teu Espírito vivendo em nós, através de um caráter purificado, enquanto vivemos os princípios da Tua palavra. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?